Olá, nós somos acadêmicos do 6º período de Psicologia Noturno. Nosso trabalho é composto pela Ana, a Franciele, Letícia, Marcelo, Merlin, Samara e eu, Tassiane. Nós vamos abordar o tema a onda dos autodiagnósticos na adolescência. Com acesso cada vez maior à saúde mental, online, muitas pessoas, muitos adolescentes estão acabando por fazer vários testes, se autodiagnosticarem nas redes sociais. Então, eles acabam vendo alguns sites, alguns propagandas, sobre autodiagnóstico, sobre as doenças em si, e acabam se intitulando com aquela patologia, com aquela doença. Então, a Netflix apresenta a onda dos autodiagnósticos na adolescência. No decorrer de todo o nosso trabalho, nós vamos, então, apresentar dados, sobre como que está essa questão da onda dos autodiagnósticos com enfoque na adolescência. Adolescentes usam redes sociais para se diagnosticarem com TDAH, ansiedade, depressão, autismo, entre outros transtornos. Oi, gente, tudo bem? Eu vou falar um pouco sobre o que é o autodiagnóstico. Então, o autodiagnóstico é um processo pelo qual uma pessoa identifica uma doença ou uma condição médica de si mesma. Lembrando que sem a ajuda de um médico, ou de alguém da saúde. É ela sozinha que se autodiagnostica. E o autodiagnóstico, ele não substitui a ajuda de um profissional também. O autodiagnóstico pode levar a erros de interpretações e diagnósticos equivocados, além de gerar uma preocupação que pode não ser necessária, como também pode fazer com que a pessoa ela não se preocupe tanto com algo que pode acabar se agravando a algo mais sério, porque ela faz um teste e daqui alguma coisa tipo, tranquilo, de boa, ela, não vou procurar um médico, e acaba que isso pode se agravar também, e ela se prejudica futuramente com essa doença. Bom, o autodiagnóstico ele desencadeia, então, uma série de comportamentos que não são muito interessantes para a pessoa que usa dessa prática. Como, por exemplo, quando uma pessoa se identifica com o seu autodiagnóstico, ela passa, por exemplo, a antecipar algumas situações, angústias e sofrimento, ansiedade, quando, mediante um possível cenário que virá sempre, uma imaginação. É a antecipação do futuro. Essa definição de ansiedade é isso que ocorre quando o sujeito realiza um autodiagnóstico e internaliza isso para si e aceita isso como uma condição genuinamente dela. A charge ela mostra um sujeito que está relatando sua situação a uma máquina, celular ou alguma outra tecnologia relacionada, por exemplo, à internet. O sujeito ele está tão dependente da tecnologia que em nenhum momento de sua vida ele consegue se desvincular disso, fazendo então ali um ciclo de dependência com a tecnologia. Então, eu vou falar um pouquinho do que é um transtorno mental, né? Como está ali no slide, a gente entendemos que um transtorno mental ele é um quadro sindrômico, né? Ou seja, ele é um conjunto de sinais e sintomas que a pessoa apresenta. Não é só um sintoma isolado. Na depressão, por exemplo, muito caracterizada pela tristeza, ela é um conjunto de sinais que caracteriza também pela falta de apetite, pelo pensamento lentificado. Então, existem vários sinais, vários sintomas para se caracterizar um transtorno, não é isolado. E esses sinais e sintomas, eles afetam a cognição da pessoa, o estado, o funcionamento cognitivo dela, o comportamento emocional, e traz um prejuízo nas relações, né, no dia a dia dela. E o que mais é caracterizado em transtorno mental é que precisa existir um sofrimento. Então, um sofrimento bem significativo para ser diagnosticado com transtorno mental. Esse é o principal.
além de ser um quadro, uma síndrome, né, com sinais e sintomas. Então, foi interessante observar que, de acordo com o IBGE, nos últimos anos, houve um aumento aí de 10%, né, no número dos usuários da internet, também com a idade menor, né, agora tem um aumento de uma idade de 10 anos para cima. E também houve uma proporção de 79,3% da população possuir um celular próprio. Então, as crianças hoje em dia também já têm um celular com acesso aí à internet, né? E isso nos traz uma importância em avaliar como a tecnologia afeta a saúde mental das pessoas, tanto das crianças quanto dos adultos também, né? O que ela tem trazido para a gente em relação à nossa saúde mental. Existem muitos mitos e verdades, né? E esse crescimento da internet foi um crescimento muito grande, muito rápido e que tem preocupado muita gente. Bom, então esse acesso que esses adolescentes têm à internet, ele acaba preocupando cada dia mais, né? Porque o interesse deles em pauta, né, pela busca desses sintomas, porque às vezes eles sentem qualquer sintoma, já vai jogar na internet, e a internet vai mostrar que às vezes pode ser um sintoma de depressão, um sintoma de ansiedade, e isso acaba gerando autodiagnósticos desses adolescentes. Aqui a gente trouxe uma pesquisa no Google, onde a gente joga ali o que é a ansiedade ou o transtorno, e eles nos mostram o tanto de quiz que tem para responder em questão a esses sintomas, né? Então, por exemplo, como eu sei que eu tenho depressão, tenho ansiedade. Então, ali, se eu jogar, ele vai me trazer perguntas onde eu posso responder para me dizer se eu tenho ou não esses sintomas. Então, isso está crescendo muito, né, no meio desses adolescentes e está se tornando prejudicial pela falta de informação na vida desses jovens. E lembrando que esses autodiagnósticos, eles não são fundamentados cientificamente, né? De acordo com o Instituto de Ciência, Tecnologia e Qualidade, 40% da população brasileira já realizou o autodiagnóstico, sem mesmo consultar um profissional. E nesses 40%, a maioria são jovens e adolescentes. Ali mostra que 25 a 34 anos está com uma porcentagem de 54,9%. Jovens de 16 a 24 anos, 52,7%. E pessoas com socioeconomicamente A e B, 55%. Pessoas com ensino superior, 63%. Aqui a gente realizou uma enquete no Instagram, deu bem pouca pessoa, sim, mas deu para ver que a maioria já realizou o autodiagnóstico e realiza. O único que deu diferente ali foi o meu, que a maioria deu não. Com relação ao estigma e à desinformação, a gente percebe que existe uma rotulação dos transtornos mentais. Isso está ligado a uma romantização. É como se ter um transtorno mental passou a ser bonito. Principalmente os adolescentes, eles acham bonito ter um transtorno e ter um diagnóstico. Isso está ligado também ao fato do acesso deles à mídia. Então, se todos têm um transtorno, é disso que eles falam. Então, eles precisam de um autodiagnóstico para ter o que conversar, para ter o que postar, por exemplo. E outra coisa que é bem importante que a gente conseguiu ver é que eles têm um acesso muito grande à informação que, na verdade, é desinformada, né? Isso se dá ao acesso, justamente ao acesso facilitado às mídias, às redes sociais, a filmes, a séries, a podcasts, e é daí que eles trazem o autodiagnóstico. Então, isso vem ocupando um espaço muito grande na vida social dos jovens. Então, com relação ao diagnóstico, sim, é preciso fazer um diagnóstico. Transtorno mental é um assunto sério, é um assunto que está cada vez mais presente no nosso meio social, mas o diagnóstico, ele precisa partir de um profissional.
Então, se eu acho que eu tenho algum transtorno mental, eu preciso procurar a ajuda de um profissional que vai fazer um levantamento, que vai utilizar testes e que vai saber como intervir. Se vai ser através de psicoterapia ou se vai ser necessário fazer uso de medicamento, por exemplo. Mais podcast que só fala merda, vão te ensinando sobre depressão. Mais podcast que só fala merda, eu vou te contar segredo, presta atenção. Eu tenho um livro falando sobre autoestima, ensinando sobre saúde mental. Na internet eu dou dica, conselho prostituindo a psicoterapia profissional. Eu não sou formado em psicologia, tenho mais cliente do que um psicólogo formado. Até porque se o psicólogo fala as merda que eu falo pra Adelaide, ele vai ter um diploma, caçado. Eba, mais um podcast. Olha, mais um podcast. Eba, mais um podcast. Mais um podcast. Mais um podcast que só fala merda. Esse eu tô gravando dentro da minha casa. Eu só tô fingindo estar num podcast. Mas eu tô falando sozinho na minha sala. Eu tô falsificando mais um podcast. Pra fingir que nessa área eu tenho autoridade. Porque o público acha que se eu for no podcast eu sou profissional e tenho qualidade. Eu tô fingindo ser entrevistado na minha sala. Podcast tá na moda que nem boca fala. Tô lançando mais um curso baseado em nada. Pra roubar o teu dinheiro, se prepara. Então, assim, o vídeo, ele é uma crítica, na verdade, à questão de se autodiagnosticar, se auto-intitular ter uma doença, que, na verdade, como as meninas falaram, né, não foi comprovado, não tem uma tese, né, não foi um profissional que fez esse exame com vocês, esses parâmetros. Então, esse vídeo, ele retrata bem isso. Às vezes, o adolescente, ele vai olhar um podcast, vai ver aqueles sintomas, por exemplo, o Google vai dar para você que os sintomas de anemia, a questão de, por exemplo, a depressão, né, essas outras doenças, ansiedade, TDAH, eu me acho uma pessoa mais quietinha, então às vezes eu posso ter a questão de não conseguir, eu posso ser antissocial, né, vai dar todas essas questões para vocês, mas não vão ser dados comprovados, né? Não é um laudo médico, né? Não é um laudo de um psicólogo. Então, esse vídeo, ele traz essa crítica, que hoje em dia o acesso, ele é muito grande, né? A gente não está querendo dizer que a mídia, ela não é informativa, ela é, mas a gente tem que pesquisar onde a gente está se baseando, né? Se é só uma questão do Google ou se realmente foi um profissional daquela área que postou, às vezes, alguma coisa interessante, alguma fala informativa, ou se só foi um site que apareceu no TikTok, apareceu no Instagram, no Facebook, que é o que acontece muito, né? Aparece ali, às vezes, um site no Instagram, você faz aquele teste e ele te dá uma porcentagem que você pode, talvez, ter ansiedade ou depressão ou outro transtorno. Agradecemos a participação de todos que assistiram. Para mais informações, vocês podem estar procurando um profissional da área da saúde.